Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo número 8 do Evangelho de Marcos, um convite irrecusável. Eu vou fazer para você um convite que você não tem como recusar. Você quer vir após Jesus? Esse é o convite. Marcos capítulo 8. Abra aí a sua Bíblia no capítulo de número 8 e faça uma leitura prévia antes de nos ouvir, sabendo que o Evangelho de Marcos foi escrito para apresentar Jesus a um público essencialmente gentil, por meio da narração do testemunho dos discípulos a respeito dos fatos notáveis sobre a vida, sobre a morte e sobre a ressurreição de Cristo Jesus. Marcos estruturou o seu evangelho em 3 grandes partes distintas: a inauguração do ministério com João Batista, o ministério público de Jesus na Galileia dos gentios e regiões circunvizinhas, e a jornada final em direção à Judeia dos judeus e a Jerusalém para o sacrifício definitivo na cruz. Inscreva-se em nosso canal, clica no sininho para você fazer o acompanhamento das nossas postagens e aproveite e dê uma curtida aí no nosso material. Todos os dias estamos aqui. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Igreja Os Semeadores, servindo ao Senhor, compartilhando o amor, a fé e a esperança, todos os dias. Nós estamos na segunda parte, o ministério de Jesus na Galileia. Começamos lá no capítulo 1, verso 14, e iremos até o capítulo 9, no verso 50. Esse ministério de Jesus que nós estamos vendo é na Caldeia, onde Marcos o divide conforme a Bíblia de Estudo de Genebra, que você adquire na Semeadores, em 2 estágios. Antes de passar ao relato da atividade de Jesus na Judeia e em Jerusalém, Marcos descreveu como Jesus fez grande parte da sua obra na Galileia, uma região ao norte conhecida como Gentia, pois muitos gentios moravam ali. Ao focalizar a atenção do ministério de Jesus aos gentios, Marcos procura despertar o interesse dos seus leitores gentios que seguiam a Cristo Jesus. Essa extensa parte, a segunda, foi dividida em 17 grupos, e nós estamos no grupo O, Tiro, Sidom e Decápolis. Em continuação, desde o capítulo 7, verso 24, iremos até o 9 deste capítulo. Como já falamos, Jesus retornou ao território gentil, visando estender seu ministério para muito além da fronteira de Israel. Jesus Cristo está a multiplicar os pães, os peixes para uma grande multidão. Não havia pães nem peixes que para sequer 2 pessoas, mas havia alguma coisa com eles e Deus iria usar aquilo que eles tinham para abençoá-las naquilo que não tinham. Eu fico pensando que muitas vezes a gente fica se angustiando pelo que não tem, que poderá até vir a ter. Mas a gente traz para o presente a angústia de não ter e esquece do que tem, desvalorizando o que já temos. Ao invés de ações de graças, a gente amaldiçoa porque a gente está com o coração lá no que não tem e tira o coração do que tem. E aí acaba sendo ruim para nós. Muitas coisas Deus resolve na nossa vida com aquilo que temos. Se nós não abençoarmos aquilo que temos, como seremos abençoados? Poderia o Senhor criar do nada e abençoá-los? Poderia sim, mas Ele preferiu abençoá-los naquilo que eles tinham, é o que eu estou falando. Foi aquilo que tinham, ainda que muito pouco, que Deus usou para abençoá-los tão maravilhosamente. Nunca somos tão miseráveis e tão sofredores que não venha a possuir algo que Deus nos deu, que não possa servir para a nossa virada. Eu não imagino que haja coitados nem tadinhos, porque a graça de Deus tem alcançado a todos nós. Depois dessa multiplicação maravilhosa, os fariseus pedem a Jesus um sinal, mas este, indignado com tal pedido atrevido, descabido e maligno, lhes responde duramente que sinal nenhum seria dado. A incredulidade é algo muito sério diante de Deus. Eu advirto você que tome cuidado com ela. A incredulidade faz com que seu coração endureça. O seu coração endurecido, você vai se entregar por pecado.
depois você vai chorar amargamente. O Satanás, o diabo, age no coração dos incrédulos, não no coração dos crentes. Depois, Jesus cura o cego de Betsaída e interroga os discípulos sobre o que dizem acerca dele, de quem ele era. Pedro, inspirado, confessa que ele é o Cristo. Mas, ato contínuo, acho que se ensoberbeceu, quer dar conselhos a Jesus e recebeu dele uma cruel advertência e repreensão. Vejamos com mais detalhes esse caso. Dos versos 1 ao 10, o relato da segunda alimentação miraculosa. Posteriormente, Jesus falou sobre o significado teológico desses dois milagres, nos versos 18 a 21. Uma vez que esse milagre aconteceu provavelmente em Decápolis, é evidente que Jesus estendeu a sua compaixão para além das ovelhas perdidas de Israel, em direção aos gentios, como sugere a cura da filha da mulher Ciro-Fenícia e do seu ministério em território gentil. Marcos demonstra a missão mundial da igreja ao registrar esses fatos. Considerando o que Jesus havia feito anteriormente em circunstâncias semelhantes, era justificada a repreensão que fez aos discípulos por causa dessa pergunta dos discípulos de que estavam no deserto e como haveriam de arrumar comida para tão grande multidão. Outra tradução possível do termo grego para deserto é lugar solitário. Dos 7 pães que conseguiram e de alguns peixinhos, Jesus multiplicou, os alimentou, saciou a fome de todos e ainda colheram do que sobrou 7 cestos cheios de pedaços que sobraram, sendo que alimentaram 4.000 homens. Não era justamente 7 o total de pães que tinham? Agora esse total era de 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Deus multiplica, né? O que não temos, aliás, o que temos, ainda que pouco, Deus faz muito. O que não temos não serve para nós. Não adianta você se angustiar pelo que você não tem, cobiçando agora nesse momento. Confie em Deus e dê graças a Deus pelo pouco que você tem. Entramos então na região da Cesareia de Filipe, a parte P. Após alimentá-los, entra num barco e vai para a região de Dalmanuta. Dos versos 10 até o 32 do próximo capítulo, estarão eles na região de Cesareia de Filipe. Marcos registra que Jesus visitou a região de Cesareia de Filipe, onde Cristo realizou muitos milagres. Enfrentou controvérsias e instruiu seus discípulos quanto ao que deveriam fazer e sobre a importância da sua morte e da sua ressurreição. Dalmanuta, verso 10, era certamente uma vila na margem oeste do Mar da Galileia, embora sua localização exata seja desconhecida. Surge. E com que finalidade diante de Jesus? Os fariseus, que queriam e exigiam um sinal do céu. Imagine, Jesus não fazia milagres a pedido, especialmente para os céticos que procuravam testá-lo, ou para os incrédulos. O mesmo verbo é usado no episódio da tentação de Satanás em Mateus 4:1. Jesus não aceita tal provocação e se dirige à outra margem do rio. Os discípulos tinham esquecido de levar pão. Aí está no verso 14. Essa frase junta essa passagem com os 2 milagres da multiplicação dos pães. Então, os adverte sobre o fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, verso 15. Jesus fez uso simbólico de um ingrediente comum usado para fazer pão. O que parecia um pedido inocente e legítimo para realizar um milagre era, na verdade, uma rejeição de todo o seu ministério e seus milagres anteriores. Aqui, Jesus não estava apenas advertindo os seus discípulos quanto a uma concepção superficial do seu papel, mas também estava preparando eles para o ensino que em breve lhes daria quanto ao verdadeiro significado da sua vinda e sua cruz. Esse ensino permaneceria incompreensível para muitos judeus. No entanto, os discípulos pareciam estarem boiando, pois estavam discutindo o fato da advertência de Jesus sobre os fermentos e o fato de eles não terem levado pães consigo. Os discípulos ainda estavam muito preocupados com a substância material.
cegos quanto à verdadeira vocação de seu mestre e propensos à tentação do fermento dos fariseus. Jesus se espanta e o censura, versos 17 a 21. Não compreendeis ainda? Aqui o papel de Jesus no ensino e treinamento dos 12 se torna evidente. A pergunta era uma repreensão, não por terem falhado em entender o simbolismo teológico das duas multiplicações de pães, mas por não terem percebido que o Senhor, que havia alimentado milagrosamente 5.000 homens e depois 4.000, além das suas famílias, era capaz de cuidar das necessidades daqueles 12 homens. Jesus havia demonstrado ser merecedor de total confiança deles em tudo o que lhes revelaria. Saindo dali, foram para Betsaida, uma aldeia, ou Betsaida, uma aldeia de pescadores localizada na margem norte do Mar da Galileia, e também lar de Felipe, de André e de Pedro. Aqui ele encontra um cego que algumas pessoas trouxeram para Jesus, ao menos tocar nele. Jesus também o cura. Mas este via os homens como árvores, mas andando. Um homem cego pode conhecer as árvores por meio do contato físico e da descrição delas. O propósito de Marcos aqui era mostrar que a restauração da visão desse homem foi gradual. Depois de totalmente curado, Jesus o envia para sua casa e lhe diz para não entrar na aldeia. Jesus o conduziu para fora da aldeia. Então é possível que esse milagre tenha sido planejado como parte de um ensinamento para os discípulos. Eles precisavam perceber que Jesus estava curando gradualmente a cegueira espiritual deles, e embora não compreendessem ainda quem era Jesus, em breve estariam aptos a ver claramente o mistério da sua pessoa, do mesmo modo que esse homem, que nesse momento aquele homem enxergava. É como falar por parábolas, né? Existe uma linguagem que é feita, que é direta e objetiva, mas existe uma linguagem por trás da fala feita que atinge lá o subconsciente. A mensagem que Jesus queria transmitir a eles, ele transmitiu, mas a mente consciente não conseguia ainda captar aquela mensagem, mas aquela mensagem foi recebida dentro deles por causa daquela manifestação. Eles logo entenderiam o que Jesus quis dizer e por que ele curou ali de forma gradual. É muito interessante a forma como o Senhor se dirige a nós. Ele que é nosso Criador, ele que nos conhece muito bem, conhece nossa mecânica, nosso funcionamento. No verso 27, em Cesareia de Filipe, uma região, uma cidade localizada no sopé do Monte Hermon e perto da nascente do Rio Jordão, nessa cidade Herodes, o Grande, construiu um templo de mármore em honra a César Augusto. Filipe, filho de Herodes o Grande, alterou o nome da cidade de Panias para Cesareia, e para distingui-la da outra Cesareia, uma conhecida cidade portuária do Mediterrâneo, chamou esta de Cesareia de Filipe. Jesus pergunta aos seus discípulos o que o povo dizia dele e depois o que eles criam dele. As respostas foram várias. Diziam ser João Batista, Elias, um dos profetas, até que Pedro pôde exclamar que ele era o Cristo. Novamente, Jesus demonstra que os 12 discípulos eram muito importantes para o seu ministério. Jesus não deu importância ao que dizem os homens, mas confirmou a confissão dos 12. Ele era de fato o Cristo, literalmente o ungido, cujo termo hebraico é Mashiach, o Messias. Pedro falou em nome dos 12, usando o artigo definido para indicar que Jesus é o ungido de Deus por excelência. E a primeira vez na narrativa do Evangelho de Marcos que ocorre a palavra Cristo. Essa é a primeira vez, embora ela esteja incluída no título do Evangelho. A confissão de Pedro, assim como o acontecimento da transfiguração, constituíram-se em pontos altos da revelação da pessoa de Jesus. A partir desse momento, o ensino de Jesus se concentrou na aproximação da sua morte, e logo ele daria início à sua jornada em direção ao sul, para Jerusalém. Jesus aproveita para exortar a não dizerem nada para ninguém ainda. Então Jesus aproveita para exortar e para que eles não digam nada para ninguém. Estranhamente, nesse ponto alto de autorrevelação,
Jesus ordenou que eles não espalhassem essa informação. Jesus não permitiria que pessoas com ideias sociopolíticas o vissem como um líder conquistador, revolucionário e comprometessem a sua verdadeira vocação de Messias sofredor. Parece que quem queria ver Jesus nessa posição era Judas Iscariotes. Mas não porque acho que estava preocupado com o povo de Israel, é porque estava preocupado em ser o segundo do comando, quem sabe? Um alto general, sei lá. Aquele Judas Iscariotes não era flor que se cheira, nunca foi, né? Dos versos de 8 a 31 a 10 e 52, temos uma seção que constitui o divisor de águas do ministério terreno de Jesus. Consiste em 3 predições da morte e ressurreição de Jesus, isso tudo ele falando, se dirigindo aos 12. 3 predições da morte e da ressurreição de Jesus, está aí no capítulo 8, verso 31, 9, 31 e 10, 33 e 34. Do início da sua jornada para Jerusalém e a cruz, e também do claro e constante ensino sobre a verdadeira messianidade e discipulado. No verso 31, Jesus indicou que o seu papel de Messias sofredor era exigido pela profecia da Escritura e pelo decreto soberano de Deus. A profecia de Jesus quanto à sua morte e sua ressurreição procedia em grande parte da compreensão das Escrituras do Antigo Testamento. A ideia de um Messias sofredor procede particularmente de Isaías 52, 13 a 53, 12. Mas também do ensino difundido no Antigo Testamento sobre o sofrimento dos justos. Salmo 22, Salmo 34, verso 15. Também nós temos aí Zacarias 9, 9, 12, 10, 13 e 7. Era necessário, pois, que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos anciãos, que são os membros leigos do Sinédrio. Esse conselho de 71 membros que governava os assuntos da comunidade judaica era composto de anciãos. Se for 71, se for mais um, dá 72. Daria 12 vezes 6, né? 6 vezes 12, 72. Era composta de anciãos, principalmente sacerdotes e mestres das leis, pelos principais sacerdotes. É a primeira menção deles no Evangelho de Marcos, exceto pela referência histórica em 2:26. Aqui Jesus prediz que as famílias ricas dos principais sacerdotes procedentes dos saduceus também estariam envolvidas em sua morte, também estariam envolvidas pela sua morte, né? E também os escribas. Jesus dizia que depois de 3 dias ele ressuscitaria. Uma expressão semítica típica para dizer em pouco tempo. Normalmente Jesus falava ao público por meio de parábolas, mas os 12 receberam instruções claras. A comunicação particular direta com seus discípulos se tornaria base para o discurso público que eles fariam após a ressurreição. Como Jesus expunha isso claramente, Pedro, se achando, resolveu advertir Jesus. Aqui Pedro se achou, mas foi repreendido severamente e quis repreensão. Até mesmo Pedro, o líder entre os 12, não podia acreditar que o Messias tinha de sofrer. Isso é um indício de que Jesus mantinha um assunto a respeito da sua incumbência messiânica com muita discrição e sigilo. A repreensão foi forte. Arreda Satanás. Satanás influenciou até Pedro, cuja intervenção bem intencionada, porém totalmente imprudente, poderia ter anulado o plano de redenção. E com isso realizado teria o objetivo de Satanás. Foi em seguida que ele advertiu que os seus seguidores deveriam tomar a sua cruz e segui-lo. Um prisioneiro condenado geralmente deveria carregar a trave vertical de sua cruz até o lugar da execução. Essa imagem sugere uma disposição ativa para sofrer por e com Cristo. Quem não fizesse isso poderia estar perdendo a sua vida, mas o que perdesse a sua vida por causa de Cristo e do Evangelho, esse a salvaria. Que proveito teria alguém que ganhasse o mundo inteiro e perdesse a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? O mesmo termo em grego, no verso 35, vida, é traduzida aqui como alma. A ideia por trás dessa palavra é a de um ser vivente criado.
Nenhum valor monetário ou material pode comprar a alma. Salmo 49, versos 7 a 9. Ai daqueles que se envergonhassem dele e das suas palavras. É na fidelidade ou infidelidade durante a perseguição que se conhece o caráter do verdadeiro seguidor de Jesus. Quem se envergonhasse na glória de seu Pai, quando ele voltar, também o Filho se envergonharia dele. Embora em sua jornada terrena de humilhação, o Filho do Homem não tivesse lugar para reclinar a cabeça, Mateus 8:20, um dia ele se revelará em esplendor divino e será reconhecido como honrado Filho de Deus. O capítulo 8 começa com o verso 1 dizendo: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse. Esse é o verso de número 1 desse capítulo de número 8, que tem aí 38 versículos. E o verso 38 diz assim: por que qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. A partir do verso 34, Jesus faz um convite que ecoa até o dia de hoje, onde eu aqui, em Taguatinga, mais de 2000 anos depois, estou escutando. Queres vir após mim, Daniel Deusdedit? E essa palavra eu aplico para você. Queres ir após ele? Ou ele fala para você, queres vir após mim? Se sim, tome a sua cruz e siga-me. E aí ele continua: filho, se quiseres salvar tua vida, perdê-la. Mas se perdê-la por minha causa e por causa do meu evangelho, você a encontrará. Ou seja, salvá-la. Daniel Deusdedit. Aí você põe o seu nome, tá? Largando tudo, logo o seguiu. Glórias a Jesus. Aqui estou eu, seguindo o Mestre, o Senhor. Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 9 de Marcos, um paralelo com Êxodo 24. Jesus é Deus. Amém? Inscreva-se em nosso canal. Clica no sininho aí no canal do YouTube para você fazer o acompanhamento, pois todos os dias temos um vídeo novo da Palavra de Deus. E também dá aí o seu clique, faz o seu joinha aí, se você gostou do nosso áudio, do nosso vídeo. Então compartilhe também para os seus visitantes, seus amigos. Então inscreva-se no nosso canal. A parte escrita dessa narrativa muito extensa de Marcos e dos evangelhos de toda a Bíblia, você vai encontrar em www.jamaisdesista.com.br. Todos os capítulos da Bíblia, 1189 capítulos, à sua disposição lá. A nossa loja virtual, ossemeadores.com.br, onde você adquire a Bíblia de Estudo de Genebra e outras Bíblias, materiais, camisetas, livros, o que você desejar. A nossa rádio, radio.ossemeadores.com. Todos os dias, 8h30, entre 8h30 e 9 horas, temos uma palavra de Deus na rádio. Aqui nós vamos nos despedindo aqui no canal do YouTube, mas vamos continuar na rádio. Esse programa está sendo concomitantemente feito, tanto no YouTube quanto na rádio. Aqui no canal do YouTube eu vou me despedindo. Maranata, ora, ora, vem Senhor Jesus. Deus abençoe, meus queridos.